Amém. Vamos orar. Essa quase é a semana da nossa maratona. Queremos que a igreja preste atenção. Vamos orar que Deus nos abra os nossos olhos. Amém. Essa semana, que Deus te abra o entendimento, o espírito para entender as Escrituras. Que Deus nos revela as coisas escondidas. Levanta tuas mãos. Vamos dedicar esta semana na mão do Senhor. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero ouvir aqui uma igreja que está orando. Será que pode orar? Oh meu Deus. Ore mais, ore mais, ore mais. Ora la balabra sopotokoria la baba. Ete kete brasuta kadaga. Ezanda la katakoro bobo shindere bokora baba. Amanda rebo koro boro 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 boro. Edele bakala bakara bakara bokoro boro 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 boro. Endala bakabra katakara katakara bakoro. Edede bekede kede boro 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 sondala balabara. Ega katakara katakara bakare bo shandala bakara. Edete kede bolo sandala bakabra kataka teke. Ege kete katakara bo shindala baraba koro bobo. Aleluya. Sandara bakabro sopotokoria. Elusa mambre sopotokoria. Ekakata kabrizendera yaba. Mekaluze bakade. Levanta, começa a orar em língua, vamos lá. Se você ora em língua, começa a vibrar. Essa semana é abençoada. Roconde ruzede. Mecaluze de getege. Ebruza patakategeya. Mekaya kategoria. Erinde breka mabroso. Mekaloso potoria. Erusa pakata kaledegede. Erekata karaya. Eruse manda brekende ruzera. Ayakata karege. Sorolobo sadaraba. Mebrusa takada. Ela estimama sopedi. Eloma bosa. Serelo batakada. Lesalema rikete mabosa katakade. Rosuria. Ibareba bosa rosuria. Sopadia la ekalaba ya kode imareba sakandaya kodoroboria la bade sorobosa endorobo risa nandereba ekalabaro katakana erobosa kandora senda la lima beketekele kodororia la bareketeke orikatakana ebayakata sorusi katakala bade imabosa raba yakata la barekete lusa ba elobobo saraba ya bataya la bade Akapareke que le bobo saurada. Elo para brazo que te va a risa patata. Ebo sarabada que yaka karaba que te de baruse pare que rusa paleta. Roma yaka elo sapaya alaba que ibrana yaka robo sapaya. Y parece que rosa le paya que rusa. Lo soporia el abaca le sapa le sapa mayaka caraba y parosa
Erindera. Alléluia. Mestre, te exaltamos. Não há Deus igual a ti. Nunca verão outro Deus. Nunca houve. Aleluia. Abençoa esta semana. Profetizamos esta maratona abençoada. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Glorifica Jesus, salva de palmas. Vamos tomar nos assentos. Amém, igreja. Amen. Muito obrigado, músicos. Que Deus vos abençoe. Merci beaucoup les musiciens, que Dieu vous bénisse. Ancião, tem que tirar esse cesto aqui. Obrigado. Ou meter ali. Quem quer meter alguma coisa pode meter ali ao lado. Aleluia. Amen. O pastor Janvier disse como ontem estava assistindo o culto em direto. Pasteur Janvier lobby dimanche alanga kibiso direct. Mandou cumprimento. Atindeli biso bambote mingi. Merci. Amen. Ele disse: Alobi. Aquele cesto com aquela cadeira está estragar o decor. Ok. Alobi tolo molaki tungezo Enfeito. como decor. Amen. Amém? Amen. Então, vale a pena meter ao lado. Amém? Amen. Quem foi abençoado ontem, sinceramente? Nani apambolamaki lobby sincèrement. Ontem, domingo. Lobby dimanche. Com este tema, o quê? Na thème tozalaki nango. A universidade do quê? Do inferno. L'université de l'enfer. Não podemos evangelizar. Tokoki te ko évangéliser. Não podemos descobrir a urgência da salvação. Tokoki te ko découvrir l'urgence de salut. Se nós não entendemos a gravidade do inferno. Soki to comprendre te o ezali gravité ya enfer. A Bíblia diz, La Bible dit, em Deuteronômio 29, Deutéronome chapitre 29, verset 29, as coisas encobertas, escondidas, pertencem a Deus. les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Ok? Amen. Mas as coisas reveladas Mais les choses révélées pertencem a nós e aos nossos filhos. appartiennent à nous et à nos enfants. Amém. Amen. Uma das revelações Moko yaba révélation, que a igreja deve conhecer ô église sengeli reconnaître, é o inferno. c'est l'enfer. É revelado. Et ça révélé. A Bíblia fala do inferno. Bible ezolobela enfer. Jesus falou muitas vezes do inferno. Yesu alobelaki mbalebele na tina etali enfer. O inferno é uma realidade. L'enfer c'est une réalité. Amém. Amen. Depois desta vida, Après cette vie, há uma outra vida que está nos esperando. eza na vie mususu ezozela biso. Cada homem de Deus deve conhecer esta revelação. Mutu nyonso ya nzambe esengeli ya comprendre révélation oyo. Amém. Amen. Já vos falei Janalobaki, durante este mês pendant ce mois, que a revelação das revelações é a palavra de que Deus. la révélation des révélations, c'est la parole de Dieu. A palavra de Deus é a revelação por excelência. La parole de Dieu, c'est la révélation par excellence. Tudo que a Bíblia fala é a revelação de Deus para nós. Nyonso oyo Bible elobi eza révélation nzambe pona biso. 1 de Samuel 3, 1 Samuel chapitre 3, verso 21, verset 21. vimos
tomonaki que Deus que Nzambe se revelava a Samuel em Shiloh. se révélait à Samuel au Shilo. E se revelava na sua palavra. À se révéler qui à travers sa parole. Deus se revelava a Samuel na sua palavra. Dieu s'est révélé à Samuel à travers sa parole. Ok? Amen. Cada pregação, Chaque prédication, cada versículo bíblico chaque verset biblique, que você está lendo, oyo yoso que você está ouvindo uma mensagem, oyo so yoka message, é a pura revelação de Deus. c'est pure révélation de Dieu. Deus se revelou na sua palavra. Dieu s'est révélé à travers sa parole. Ele revelou as coisas vindouras na sua palavra. A révélé les choses futures par sa parole. Diga amém. Amen. Deixa que Deus abençoe cada de vocês. Tika Nzambe apambola moko Falar moko. do inferno Lobe l'enfer, são muita coisa a falar. c'est beaucoup de choses à parler. Mas amanhã, como vou começar um outro tema durante a maratona, Mais lobi lokola na kobanda thème mosusu pendant marathon, eu estou completando essa mensagem por causa da evangelização. nalingi na compléter message na bandaki lobi pona évangélisation. Diga amém. Não Amém. quero completar uma outra coisa. Nalingi na compléter autre chose. Uma da revelação a conhecer para evangelizar, Moko ya ba révélation photo yeba pona ko évangéliser, que o homem é peregrino aqui na terra. parce que l'homme est pèlerin sur cette terre, passager. Merci. A peregrinação. Le pèlerinage. Para que nós evangelizamos melhor, Pour bisoto évangéliser malamu, para que a igreja entenda a nossa responsabilidade, pour église et comprendre responsabilité na biso, para que os pastores saibam qual é a mensagem a pregar nos últimos tempos. pour que le pasteur bayeba quel est le message à prêcher dans ce dernier temps. O mundo está a acabar. Le monde des okende malem malem na suka. Nós todos Biso nyonso somos peregrinos. tozali ba pèlerin, passager. Somos passageiros aqui nesta terra. Toza ba passager awa na mabele. Essa é uma da revelação que mudou a minha vida. Oyo eza moko ya ba révélation échangea vie na ngai. Seja que você quer desviar, Ata yo lingi odévier, quando se lembrar dessas mensagens, soki okanisi na ba message oyo, você vai ver que o mundo não presta nada. oko comprendre que mokili eza na eloko te. Diga amém. Amen. Não estou ouvindo nada aqui. Nazoyoka amen te awa. Fala comigo. Eu sou peregrino. Loba nga naza passager. Quem é peregrino? Nani azali passager? Pelerin, chaga pelerin, Pèlerin. depois eu vou explicar o que é peregrino. Eu chaga pelerin, o ano na Zoba França. Depois o passageiro, se ele é passageiro. Então, vamos jogar com as palavras, mas meta aí no que eu estou falando. Muito importante. Vai lá e interpreta. Amém. Amen. Quem é peregrino? Nani aza un pèlerin? O peregrino Un pèlerin, é uma pessoa que faz uma peregrinação. c'est une personne qui fait Pelerinage. un pèlerinage. Oui, vas-y en français, papa. C'est ça que tu l'as fait. Amen. Amen. Eu disse, vou repetir. Nazo répété, O peregrino un pèlerin, é uma pessoa c'est une personne que faz uma peregrinação. qui fait une pèlerinage. O que é a peregrinação? Nini ezali pèlerinage. A peregrinação Pèlerinage, é uma visita feita c'est une visite faite para honrar a memória de Cristo pour honorer la mémoire du Christ. em lugar aonde ele viveu. Na esika wapi oyo ye avivaki. Repito de novo. A répété, A peregrinação la pèlerinage é uma visita feita est ça une visite faite
para honrar pour honorer a memória de la Cristo mémoire de Christ em lugar onde ele viveu. na esika oyo ye avivaki. Quando as pessoas vão em Israel Ntango baka na Israël para ir visitar o pour túmulo de Cristo, visiter le tombeau de Jésus, para conhecer o Jordão, pour connaître Jourdain, amém? amen, Muralha da, como diz, da lamentação. mur de lamentation, Essa visita, visite wana, quando os angolanos saem de Angola para ir visitar, si les Angolais tolongwe awa tokeko visiter, porque vem de toda parte do mundo pessoas para ir visitar, parce que batu balutaka tous les quatre coins em du monde pour memória visiter. En mémoire de Cristo, de Christ, para ir descobrir pour découvrir aonde que ele viveu. esika nini azalaki. Essa viagem, Voyage wana, isso que se chama peregrinação. yango wana tobengi pèlerinage. Estamos juntos. Tous Os ensemble. muçulmanos também faz, se chama a peregrinação a Meca. Ba musulman pe basalaka pèlerinage na bango na Mecque. A Meca é onde que o seu líder histórico, o fundador do Islã, que é Maomé, aonde que ele viveu, eles vão lá visitar. Esta visita, essa viagem se chama peregrinação. Ba musulman pe basalaka yango soki bake na Mecque ezalaka pona ko rendre honneur ya leader na bango o ezalaki Mahomet. Onde que ele viveu. Esika avivaki. Então vão lá, é onde que conhece onde que os muçulmanos vão à peregrinação. Como que chama? Ayebi esika ba musulman É basalaka Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Essa viagem Voyage wana que se chama peregrinação. yango wana tobengi Vou pèlerinage. explicar de novo. Nazo expliquer encore. Aqui também em Luanda, Awa pe na Luanda os católicos quando vão na Mamã Mushima, ba catholique tango bakendaka na mama Mushima aqui no que como que chama? Esse bairro no Kisama, na Kisama amém, no Bengo. na Bengo. Quem conhece aquele lugar? Vai lá milhões de pessoas, tem uma data histórica. Batu ebele Segundo bakendaka kuna. eles, os católicos, que a Mamã Maria apareceu lá. Ba catholique bakendaka kuna ebele balobaka ke mama Maria amonanaki kuna. Abimelaka wana. Amen. Então aquele lugar tornou um lugar histórico. Esika wana ekomi esika moko historique. E como? Ekoma esika historique. Ok? Amen. Então vem muita gente até do Congo, de outro país. Batu ebele bayaka kouta na ba pays mosusu. Então ao sair daqui de Luanda, Kolongwa awa na Luanda, ao sair de outro país, kolongwa na para pays ir mosusu. visitar naquele lugar de Mamã Mushima, Pona ko visiter esika wana ya mama se Mushima. chama do que? Uma peregrinação. Bazobenga ngo une pèlerinage. Os quimbangos também, os quimbanguistas, Les kimbangistes aussi vão basalaka lá a Kamba, bakendaka em na Kamba, Kamba no Congo, no Baixo Congo, na no Bakongo. Congo Central agora. Na Congo. Ali eles todos vão lá, Bango nyonso bakendaka kuna em memória, en mémoire aonde que o líder histórico do quimbanguista, que Esika- é o nosso o profeta Simão Quimbango. esika wapi leader historique na bango. Essa viagem Voyage wana se chama peregrinação. yango tobengi pèlerinage. Estamos juntos. Amen. Estamos juntos. Tous ensemble. Aleluia. Amen. Agora, Sikoyo, biblicamente falando, bibliquement parlant, temos 13 significados nous en a 3 significations. da palavra peregrinação. Yamo oyo pèlerinage. 13 significados bíblicos 3 significations bibliques. da palavra peregrinação. Il y a parole oyo pèlerinage. Amém. Amen. O primeiro significado, Première signification, a peregrinação la pèlerinage é uma viagem et ça voyage que o peregrino faz oyo pèlerin asalaka para lugar santo. pour un lieu oyo ezali saint. Repito de novo. Na répété, A peregrinação
pèlerinage é uma viagem eza voyage que se faz, que Oyo. o peregrino faz oyo pèlerin asalaka para um lugar santo. mpona esika oyo ezali saint. Exemplo, Exemple, no Antigo Testamento, dans l'Ancien Testament, os judeus bajuif festejavam 3 vezes por ano. babandaki kofete 3 fois par année. 3 vezes por ano. 3 fois par année. E eles iam a Jerusalém babandaki kokende na Jérusalem para adorar a Deus. mpona koadore nzambe. 3 vezes por ano, 3 fois par mois, par os année, judeus bajuif no Antigo Testamento dans l'Ancien Testament iam a Jerusalém babandaki kokende na Jérusalem para adorar a Deus. mpona koadore nzambe. Êxodo 23, Exode chapitre 23, 14 a 17. versets 14 à 17. Êxodo 23, Exode chapitre 23, 14 a 17. versets 14 à 17. Êxodo 34, Exode 34, verso 23. verset 23. Deuteronômio Deutéronome 16, 16, verso 16 a 17. verset 16 à 17. Você pode ler só Deuteronômio. Tangi kaka Deutéronome, Capítulo 16, chapitre 16, verso quanto? 16 à 17. 16 a 17, rápido. Será que estou pregando alguém? Azoteya mutu moko. Amém? Amen. Essa viagem Voyage oyo, que todos os judeus bajuif basalaka, que faziam oyo bazalaki kosala, no lugar santo para adorar, na esika wana saint mpona koadore, que chamava peregrinação, nayi kobenga ngo pèlerinage é bíblico. biblique. E a pessoa que faz essa peregrinação que se chama peregrino. Mutu oyo azosala voyage wana ya pèlerinage nde babengi pèlerin. Merci. Está claro? Amen. Vai, Dom. Deuteronômios capítulo 16, versículo 16 a 17. 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. 17. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, te tiver dado. Palavra do Senhor. Amém. Amen. Comenta mais, esse versículo é muito importante. Bakisa lisusu verset oyo eza très important. Zacarias Zacharie 14, 14, verso 12. verset 12. Não, é verso 17. Zacharie 14, verset 17. 17. A Bíblia diz: Bible lobi, se a família da terra, soki eza na famille na a awa família ba famille na da mabele terra, que não soube a Jerusalém oyo bakei na Jérusalem te para adorar o rei, mpona koadore le roi, a chuva não vai chover nas casas dele. mbula ekobeta te na bandako na bango. Pode dizer amém? Oyo koloba Subir a Jerusalém amen. Komata na Jérusalem para ir adorar. mpona koadore. Essa viagem, Voyage wana, e Jerusalém é o lugar santo, Jérusalem eza un lieu saint. ok? Amen. Todos os judeus, Bajuif nyonso 3 vezes, 3 fois, seja que está em qualquer outro país, ate aza na n'importe quel pays, vão subir todos, bakokende bango nyonso. amém? Amen. Em Jerusalém, Na Jérusalem, em Jerusalém, na Jérusalem, para adorar. mpona koadore. Essa viagem Voyage wana, chamava peregrinação. yango tobengi pèlerinage. Diga amém. Amen. É dali Kuna nde que como diz, o único Etiópia unique éthiopien saiu de lá, estava a descer, significa que estava a sair de Jerusalém, alongwaki na Jérusalem azozonga. ok? Saiu da terra dele da Etiópia, Alongwaki na mabele na ye ya Éthiopie, foi em Jerusalém. ke na Jérusalem. Essa viagem Voyage wana, que se chamava peregrinação. ngo tobengi pèlerinage.
Segundo significado bíblico. Deuxième signification biblique. É ali que eu quero começar a minha mensagem para evangelização. Yango nalingi na banda message nanga pona évangélisation. A segunda, ou o segundo significado Deuxième signification, é a peregrinação. il y a pèlerinage. A peregrinação Pèlerinage é uma viagem et ça voyage que cumpre aqui na terra, oyo esalemaka awa na mabele, que cumpre, olha bakokisaka, oyo bakokisaka Merci. awa na mabele. os homens e mulheres de fé. Basi na mibali ya kondima. Repito, Na bandeli, a peregrinação pèlerinage é uma viagem et ça voyage que cumpre aqui na terra. oyo bakokisaka awa na mabele. Todos os homens e mulheres de fé. Epai ya mobali to mwasi nyonso ya kondima. Significa todo cristão, Nikoloba chrétien nyonso todos aqueles que acreditam em Deus, oyo nyonso andimeli nzambe, estão de viagem. c'est-à-dire oza na voyage. Toza. Toza na voyage. Merci, je parle en pluriel. Estão de viagem. Toza na voyage. Amém? Amen. Essa terra não é nossa. Mokili oyo eza ya biso te. Não é nossa. Eza ya biso te. Estamos de visita. Toza ba visiter. Viemos visitar. Toye ko visiter. Alguém está comigo? Tomoko asana. Vamos ler, abre a tua Bíblia. Fongola Bible na yo. Hébreu 11, 13. Hébreux chapitre 11 verset 13. Hébreu 11, 13. Hébreux chapitre 11 verset 13. Hébreu 13, 14. Hébreux chapitre 13 verset 14. Hébreu 13, 14. Hébreux chapitre 13 verset 14. Filipenses 3, Philippiens 3 verso 20. verset 20. Filipenses Philippiens 3, 20. chapitre 3 verset 20. João 17, Jean 17 verso 14 a 16. verset 14 à 16. João 17, Jean 17 14 a 16. verset 14 à 16. João 14, Jean chapitre 14 verso de número 2. verset 2. Posso? Vamos começar no Hebreu 11, 13. Tobandi na Hébreux chapitre 11 verset 13. Tabita pode preparar Hebreu 13, 14. Tu sois préparé, Hébreux 13, 14. E Papá Gabriel prepara Filipenses 3, verso 20. Francês, papai. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Todos esses morreram Na fé. na fé. Sem, Francês, parce que les francophones nous suivent. Allez-y. sem terem recebido as promessas. Oui. Mas vendo-as de longe Ué? e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles eram o quê? Estrangeiros e peregrinos aonde? Na terra. Bango bazalaki ba étranger Tout to ba vira bem pèlerin aqui. awa na mabele. Pode repetir, francês. Hébreux 13. 11, 13. Hébreux chapitre 11 verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Étant qu'ils étaient étrangers et voyageurs, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amém. Amen. Meu Deus. Esse versículo muda, Verset transforma. oyo echangeaka pe A minha transformaka. E transforma. Todos morreram na fé. Bango nyonso bakufaki na kondima. Fala comigo, homens e mulheres de fé. Loba mwasi pe mibali ya kondima. Basi na mibali. Fala comigo, homens e mulheres de fé. Basi na mibali ya kondima. Morreram como? Bakufaki comment? A igreja responde, como?
na fé, dans la foi, Dans la foi. sem receber as coisas prometidas. Sans pas recevoir les choses promises. Mas viram essas coisas de longe. Bamoni yango kaka na musika. Como eles eram estrangeiros, Lokola bango bazalaki ba étranger, eram os peregrinos, bazalaki ba pèlerin, eram passageiros. bazalaki ba passager. Esse mundo não é dele. Mokili oyo eza ya bango te. Só saudar aquilo de longe Bapesi yango kaka mbote na musika. e a viagem acabou. Pe voyage esili. Olha o teu irmão lhe fala, você é estrangeiro e peregrino aqui nesta terra. Tala ndeko na yo yebisa ye yo za étranger pe pèlerin awa na mokili. Vocês não estão conversando, parece que estão me olhando. Ozoloba te Para deixar? Aleluia. Amen. Nós, para evangelizar, estou a falar ainda a você cristão, a nós, pastor, pregadores, que nós estamos a cumprir a nossa viagem aqui na terra. Nazolobela bino biso ba pasteur. Il faut to comprendre que te toza ko accomplir voyage na biso awa na mabele. Esse mundo não é nosso. Mokili oyo eza ya biso te. É normal Ezi yango eza normal. que você sabe disso. Toyeba yango. Hebreu 13, 14. Hébreux chapitre 13 verset 14. Diz o que, Tabita? Diz assim a palavra do Futi, Senhor. você prepara outro versículo. João. Diz o que a palavra. Hebreu 13, 14. Porque este mundo não é nossa pátria. Porque Este mundo este mundo não é nossa pátria. não é o que? A nossa Pátria. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Meu Deus. Ué? Nós estamos aguardando a pátria eterna lá no céu. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Amém, igreja. Amen. Amém. Fala no teu irmão, você não tem pátria aqui na terra. Lobana ndeko na yo yo za na cité permanente awa te Não na estou ouvindo mabele. nada. Pode construir quilamba. Okoki kotonga Pode ter bandako. vivendas. Okoki kozala na ba villa. Pode ter prédios. Okoki kozala na ba étage. É passageiro. Eza passager. Alguém está comigo esta noite? Tumoko asananga na butu ya lelo. Nós estamos a esperar Biso tozozela. a nossa verdadeira cidade. Vraie cité na É biso. por isso domingo estamos a cantar. Yango dimanche toyembaki. Ela ué, nossa terra ela ué. Ela ué, nossa terra ela ué. É Jerusalém. Os homens de fé, Les hommes de la foi, os homens, as mulheres de fé, les hommes et les femmes de la foi, sabem muito bem bayebi très bien que somos estrangeiros aqui na terra. que tozali ba étranger awa na mabele. Somos peregrinos. Tozali ba passager. Então, se somos peregrinos, Alors soki toza ba passager, significa que estamos em missão likolo toza na mission de serviço. ya ko servir. Se estamos de viagem, Soki toza na voyage, significa que estamos em missão c'est-à-dire toza na mission de Deus. ya Nzambe. Filipenses diz o que? Mais velho. 3, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: é que para nós a cidade a que pertencemos está nos céus, de onde certamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pode repetir, ancião. Encosta o micro. É que para nós Uhum. a cidade a que pertencemos Aham. está nos céus. A cidade Aqui pertencemos aqui pertencemos. Está onde? nos céus, No céu. de onde certamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verset 23. Filipenses 3, 20. Tá vendo? Esse tipo de versículo, normalmente, a pessoa tem que bater as palmas.
Bachar, il y a un verset oyo, et ça, ce qui yango, il faut qu'on bête à ma Et pour boko. lui, sa église était perdue. Yango, c'est ça. Si il fallait beaucoup prospérer. Amen. Va y caser. Okobala, Ça, Ogangi. où versículo que a igreja connaît sans ouest. Yango, et ça, yango, na ba verset église, yebi. Quero prosperar. Oh, vai comprar uma viatura nova. Nous sommes ma voiture à Sika, amen. Não sabe nada da realidade espiritual. Oyebi te nini eza ba réalité. Se estamos nesta igreja, neste mundo, Soki to só para casar, só para prosperar, só para ter casas, toza na bandaku, somos miseráveis, toza ba misérable, ba malheureux. ba malheureux. A verdadeira herança Vrai héritage d'un cristão d'un chrétien. é saber que essa terra não te pertence. Eza koyeba ete mabele oyo eza ya yo te. Você pertence ao reino do céu. Oza ko appartenir na royaume de cieux. Vale a pena morrer inclino, Vaut mieux okufa na yo locataire, mas no céu você não será inclino. mais kuna na likolo ozala locataire te. Não será o kozala te. Okozala te locataire. Mas há pessoas Eza na batu tão preocupadas. baza Até pode préoccupé. matar os outros para ter uma casa aqui na Oki terra. koboma mutu kaka pozwa ndaku awa na mabele. Mas pessoas não se preocupam para ter um lugar aonde? No Mais céu. batu base preoccupaka te mpona kozwa esika kuna na likolo. Estou a pregar essa noite. Nazoteya na butu Estou a oyo. pregar a igreja. Nazoteya église. Oui, on dit quoi en français? Mais nous sommes citoyens des cieux. Nós somos cidadãos do céu. D'où nous attendons aussi sauver le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. A nossa cidade a nós. Notre cité, On dit quoi bien? Philippiens 3:20. Tu peux lire ça très bien. oui. Mais nous sommes citoyens de cieux. Oui. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Está muito claro. Está muito claro. Et ça clair. Agora o próprio Jesus diz alguma coisa. Yemoko Yesu alobi quelque chose. João 14, te diz o quê? 17, desculpa. João 17, Jean chapitre 17, verso 14 a verset 16. 14 à 16. Diz o que o próprio Jesus. Yesu alobi nini? 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, Ah. porque não são do mundo, Porque não são do mundo, do mundo. Ué? assim como eu não sou do mundo. 15. Não peço que os tires do mundo, Ai, mas mas- que os livre do mal. Aham. 16. Aham. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Palavra do Senhor. Bokobeta tama bokote. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne le suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Parole du Seigneur. Essa amém é muito fraco. Amen. Olha o teu irmão lhe fala, você não é deste mundo. Tala ndeko na yo, loba na ye, yo osaya mukili oyo te. Parece que não estão falando nada esta noite. Yo osa ya mukili oyo Pode te. gritar mais alto, eu não sou deste mundo. Koiko ganga ngana za ya mukili oyo te. Eu não pertenço a este mundo. Appartenir na mokili oyo te. Então, estou de quê? De viagem. C'est-à-dire, naza na voyage. Eu sou peregrino. Naza pèlerin. A terra não é aqui. Mabele nangeza A oyo minha te. cidade não é aqui. Cité nangeza oyo te. A minha cidade é lá no céu. Il nangeza kuna na likolo. Jesus, na oração sacerdotal, Jésus, dans la prière sacerdotale, diz claramente: alobi clair. Pai, Père, essa gente batoyo. não são deste mundo, Baza ya mokili oyo te. como eu não sou deste mundo. Lokola ngana za ya mokili oyo te. Mas eu não pedi para lhes tirar, Ngana sengi yo to longola bango. porque lhes deixeu em missão. Po otiki bango wana Eu lhes mission. deixei. Ngana tiki bango na mission. Tem missão a cumprir. Oza na mission ya A igreja kuaccomplir. tem missão a cumprir. Église eza na mission ya É kuaccomplir. por isso não lhes tira. Yango kolongola bango te.
só lhes proteger do mal. Protéger bango kaka na mabe. A minha oração, Ma prière, neste tempo que todo mundo está a ser destruído, na temps oyo batu nyonso bazozala détruire, que Deus te proteja de mal. Nzambe a protéger yo. Que Deus proteja a sua fé. Nzambe a protéger kondima na Essa é a yo. oração que Jesus fez. C'est ça la prière que Jésus a fait. Que Deus te livre de mal. Que Nzambe alongola yo na mabe. Mas não esqueça na tua mente Kolongola ngo na makanisi na yo te. que nós somos estrangeiros Que biso toza ba étranger, e somos peregrinos. bi toza ba passager. Essa é uma da revelação Oyo eza moko ya ba révélation. que a igreja deve conhecer. Église esengeli eyeba. Todo aquele que é nascido de novo, Mutu nyonso abotami ya tudo sika. que se converteu, Mutu nyonso abongoli motema. deve conhecer Il faut yeba. essa revelação, Révélation essa oyo. verdade. Vérité oyo. Amém. Amen. É muito bom vestir bem, Eza malamu é muito kolata bom bien. viajar, Ko é voyager. muito bom casar, ter Kobala. uma boa casa, Eza na ndako ya malamu. mas não é coisas necessárias, não é prioridade para ti. Yango te priorité pona yo. Esse evangelho Évangile oyo. hoje não é pregado nas igrejas. Lelo na ba église ebele ezoteyama te. Vamos encontrar multidões Okokuta bango baza ebele nas igrejas, na ba église. mas as pessoas não conhecem nem a noção da salvação. Batu bayebi te même notion ya salut. Não sabe depois desta vida aonde que vamos parar. Yebi te après vie oyo bakokende wapi. Mas é uma outra realidade Mais eza une autre réalité. que o homem rico não sabia. L'homme riche ayebaki te. Só Lázaro que sabia, Lazare ayebaki ya. porque ele era filho de Deus. Parce que azalaki mwana Sabia Nzambe. que a eternidade existe. Ayebaki que éternité existaka. Você, quando está vivo, tem que conhecer essa revelação. Er oza vivant, il faut yeba révélation oyo. Me diga amém. Loba nanga amen. Porque Jesus disse o quê? Yesu alobi nini? João 14, 2. Jean 14. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, Ah, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ué. Palavra do Senhor. Il y a verso plusieurs. 3, continua. Ué? 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim Amém. mesmo. Amém. Irei outra vez fará o quê? Vos levar, vos tirar daqui Kolongola bino awa. para vos levar na nossa cidade. Pona kokena bino na cité na biso. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen. Nzamba pambola ye. Fala ao teu irmão, Loba na ndeko na yo. este mundo não é teu. Mokili oyo eza ya yo te. É por isso, Jesus Yango disse, pona yango Yesu alobi. João diz também, de João- não amar o mundo, Alobi kolinga mokili te. nem as coisas no mundo há. Te biloko pe ya mokili te. Você está se matar. Bino Quero bosomi seguir poma. a moda Olingi kolanda mode deste mundo. ya mokili O oyo. mundo que vai acabar. Mokili oyo ekosila. O mundo que não te pertence. Mokili oyo eza ya yo te. Está mal. Eza mabe. Vamos evangelizar como? Tokoevangelize comment? Se nós próprios ainda não conhecemos a nossa verdade. Soki biso moko bato tolingi Se as toevangelize pessoas toyebi que estão nas vérité. igrejas Bato oyo baza na baeglize. não sabem nada da realidade da eternidade. Bayebi rien ya réalité ya éternité. Meu Deus, misericórdia. Mon Dieu, miséricorde. A Bíblia diz: Bible elobi. bendito seja o servo fiel que dá alimento no tempo oportuno. Bible elobi apambolama serviteur fidèle oyo azopesa bon aliment na temps opportun. O alimento para este tempo que estamos a passar é esse. Aliment mpo na temps oyo tozolekisa yango oyo papa azoteya. Acaba de ouvir amém. Amen. Nós já na MIFA já estamos habituados.
Biso awa na mifa toza des Somos habitués. homens de surnaturel, Toza batu ya de surnaturel. milagre, de cura. Miracle, guérison. Vocês já estamos habituados. Toza déjà habitués. Não, diga amém. Amen. Amém. Amen. Mas o sobrenatural sobre o sobrenatural é esse. Mais le surnaturel, c'est ça. A vida que está a esperar lá não é vida deste mundo. Vie oyo ezozela biso eza vie ya mokili oyo te. É uma vida sobrenatural. Eza vie oyo eza surnaturel. A vida eterna. La vie éternelle. Amém. Amen. Agora, Sikoyo, posso avançar? peut avancer. Observação. Observation. A peregrinação La pèlerinage, dos filhos de Deus Yabana ya Nzambe, acaba de duas maneiras aqui na terra. esilaka na deux manières awa na mabele. A peregrinação, Pèlerinage, ou a nossa viagem, au voyage na biso, acaba de duas maneiras esilaka de deux manières awa, aqui na terra. awa na mabele. Primeiro, Ya liboso, é para a morte física. eza na mort physique. A nossa viagem aqui na terra Voyage na biso awa na mabele, acaba quando um cristão morre, esilaka soki Physiquement. un chrétien akufi physiquement. como Lázaro. Ndenge Lazare, A morte acabou com a sua viagem aqui na terra. liwa esukisaki na voyage na ye awa na mabele. Voltou no Pai. Azongi É epai por ya isso papa. encontrou na mão de quem? De Abraão. Yango wana akutanaki na maboko ya Abraham. Voltou na terra, Azo- na cidade dele. Azongaki na mabele na bango. A viagem dele aqui na terra fez o quê? Acabou. Voyage na ye awa na mabele esilaki. Estamos juntos. Amen. Então é por isso. Yango pona yango. Quando um cristão morre, Soki un chrétien akufi, morreu fisicamente, akufi physiquement, mas a sua alma não. mais âme na ye te. O seu espírito não. Esprit na ye te. E Jesus diz: Yesu alobi, não teme kobanga te. aqueles que matam o corpo e a carne. Oyo ebomaka nzoto. As pessoas que matam, Bato oyo babomaka nzoto. mas não matam o espírito e a alma. Me babomaka esprit pe âme na yo te. Mas teme Me banga aquele que tem poder oyo aza na nguya de te colocar no inferno. ya kozwa yo kokenda en enfer. É Deus. Eza Nzambe. Se um ladrão te matar, não te fez nada. Soki moyibi abomi yo asali eloko Te te. facilitou para acabar com a tua viagem aqui na terra. Afacilite yo po silisa voyage na mabele obosana bakrize. Amém. Amém. Deixa-nos contar. Aleluia. Amen. Nós andamos com o pastor Guilherme. Andamos a ouvir a morte. Biso tobandaki koyoka Não, liwa. andamos. Se Toyoka fala de a morte. toyokaka balobaka Ou mpona alguém liwa. morreu. Moto akufi. Manos, quando alguém morre, Ntango moto akufaka, vocês não têm ideia. bino boza na ide te. Esqueceu tudo. Abosani nyonso. Quando eu saí na sala de operação, Ntango nga nabimaki na salle d'opération, é ali que descobriu o que é a morte. nde nadekouvraki nini eza liwa. Amém? Amen. Só vi quando me tiraram da sala onde eu estava, namonaki kaka balongoli nga na chambre place nazalaki, me levaram numa outra sala, bamemi ngai na bloc mosusu, no bloco operatório. bloc Entre opératoire. aquele bloco, me levaram numa outra sala para me preparar. Avant bakenda nga na bloc, bamemaki nga na salle moko mpo baprépare E o meu ngai. médico apareceu, namoni médecin na ngai ye, começou a me explicar abandi koexplike uma nga, coisa simples que vamos fazer. eza une chose simple Vamos fazer tozosala, assim, assim, assim. tosala boye 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 nyonso, Não vai demorar. ekoumela te. Depois viu me levar no bloco. Après bamemi nga na bloc, Vi uma moça e um jovem. namoni mwana mwasi moko mpe mwana E mobali um médico anestesista. na anesthésiste, Veio, entrou. ye bakoti Começou a falar comigo. Vai Como colocar que na- está? Tudo. Eu vi só estava metendo algumas coisas. bazotia kitu Depois, bazo. não sabe mais o que aconteceu. Après nazoyeba lisusu te nini ezosalema. Só assustei Kaka nasutuki
2 horas depois, 2 heures du temps après, quando acordei, un alamuki, me encontrei de novo na sala onde que me tiraram primeiro. na Agora eu não tô mimoni entendendo lisusu mais. na chambre na ngai esika nazalaki liboso. Já me tiraram aqui, como é que eu voltei aqui? alobi me nsi nalongwaki awa nazongi lisusu ya ndenge nini. Esquecimento total. Oubli total. É por isso que Jesus diz: os mortos em Cristo dormem. Yango Yesu alobaki bato oyo bakufi na Kriste balalaka. Quando você está morrendo, meu pai, a minha mãe, Ntango oyo ozoganga papa ela mama não sabe nada, é silêncio total. ye azoyoka eloko te azomona eloko te. É isso que ele chama a morte física. Yango wana tobengi mort physique. Para entender a profundidade dessas coisas, Mpona kocomprendre na profondeur vai makambo oyo perguntar às pessoas que entram em coma. kende kotuna moto osi akota na koma. A nossa doutora que eu fui orar, eu passei 2 noites lá a orar. Docteur na biso nakendeki kobondela nalekaki Aleke tá comigo. amen. Quando acordou, agora está falando, mas como é que eu cheguei aqui? ere asutuki alamuki azotuna ndenge nini nakomi awa. Não está entendendo disso? Ah, Me sou contar compreensível. que o pastor também veio aqui. Pastor, Ayebisi paster mpe azalaki akamwe paster veio aqui e disse, sim. ayaki awa. Eu? Ngai. Como assim? Comment? Queridos irmãos, que Bien-aimé, Deus nos ajude. nzambe asunga biso. A nossa viagem, Voyage na biso, aleluia. amen. Paulo diz, Paul alobi ele está apressado. ye aza pressé, Quero ir lá. alingi akende Quero kuna, deixar este mundo. alingi atika na ye Quero se mokili oyo repousar ase reposer das suas obras. na misala na ye. A segunda maneira que a nossa viagem acaba, Deuxième manière, voyage na biso esilaka awa na mabele. a nossa morte, a viagem acaba Voyage na biso esilaka pelo arrebatamento da igreja. na enlèvement de l'église. Quando a igreja será arrebatada, Tango église ekozala enlevé, a tua viagem ou a nossa viagem acaba. voyage na biso awa na mabele esili. A nossa peregrinação acaba. Pèlerinage na biso esili. Estão a escrever? Est-ce que bozokoma? Estou a vos explicar essas coisas para partilhar com os outros. Nazoko expliquer bino makambo oyo mpona kopartage na bato mosusu. Ninguém pode ser um grande evangelista sem conhecer essa pregação. Okoki kozala un grand évangéliste te sans koyeba makambo oyo. Nunca vai será um grande ganhador de almas se você não tem essa mensagem. Okozala un gagnant d'armes puissant te soki oyebi makambo oyo te. São 3 mensagens a conhecer. Eza 3 messages ya O koyeba. amor de Deus, L'amour de Dieu, que vamos partilhar também como solução. tokopartage yango mpe lokola solution. Ok? Amen. Amém? Amen. Tem que conhecer o amor de Deus. Po koyeba l'amour de Dieu, Tem que conhecer o inferno. po koyeba l'enfer, E tem que conhecer o quê? É isso que eu estou falando. Que você é peregrino. pi koyeba ke biso toza ba pèlerin, Somos estrangeiros. toza ba étranger. Terceiro significado, vamos acabar aqui. Troisième signification, nazosuka awa, Quem foi abençoado? nani apambolami? A igreja. Quem foi abençoado? Nani Quem apambolami? está recebendo alguma coisa aqui? Nani azo recevoir quelque chose Fala awa? comigo que eu sou estrangeiro. Loba naza étranger, Sou peregrino. aza pèlerin. Este mundo não é meu. Mokili oyo eza yanga te. Amém. Amen. Terceiro significado da peregrinação. Troisième signification ya pèlerinage. Amém. Amen. Não é somente para os judeus do Exato. Antigo Testamento, eza kaka mpona bajuif te ya ancien testament, nem para homens e mulheres da fé, non kaka mpona basi na mibali ya kondima, mas mais todo homem mutu nyonso aqui na terra é peregrino. awa na mabele aza pèlerin. Repito, A répéter, todo homem mutu nyonso aqui na terra awa na mabele é peregrino. aza pèlerin. Salmos 103, Psaume 103, verso 15 a 16. versets 15 à 17, A 16, 16. à 16. Só concentrei, Timóteo.
Salmos 103, Psaume 103, 15 e 16. 15 à 16. Salmos 89, Psaume 69, 89, 69, 89. 80, desculpa, 89. Verso 48. Está viajando. Verset 48. 48. Eclesiastes 8:8. Ecclésiaste 8, 8. Eclesiastes 8:8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Estamos juntos? Ensemble. Tiago capítulo 4, Jacques chapitre 4, 13 a 17. 13 à 17. Tiago Jacques 4, 4, 3 a 17. 13 à 17. Exemplo bíblico. Un exemple biblique. Lucas 12, Luc chapitre 12, 16 a 20. 16 à 20. Lucas Luc 12, 12, 16 a 20. 16 à 20. Lucas 16, Luc 16, verso 19 a 31. verset 19 à 31. Por que deu esses dois exemplos no fim? Pourquoi on appelle ci par exemple au mibale na souka? Diz Lucas 12, 16 a 20. Alors Luc 12, 16 à 20. Lucas 16, Luc 16, 19 a 31 de homem rico e 19 à Lazare. 31. L'histoire de l'homme riche et Lazare. olha aqui. Tá lá, ó. A viagem Voyage. de Lázaro tinha acabado, não é isso? Voyage à Lazare et Silaki. Não é isso? Et ça bongote. E o homem rico, Et l'homme riche. ele também Yepé. morreu. Akufa. Significa, ele também não sabia que era peregrino. C'est-à-dire, Yepé, Ayeba quitté qui a sa pèlerin. Ele estava ocupado só a construir, Azalai kaka ko s'occuper na kotonga. a fazer negócio. Ko sala ba faire. Nunca descobriu, Jamais a découvrir qui. nunca conheceu essa revelação. Jamais a découvrir qui révélation oyo. Que neste mundo Qui na mokili oyo. ninguém vai ficar eternamente. Tout ya kotika à l'éternel. Por além dos filhos de Deus, À part Yabana na Nzambe, toda pessoa tout le monde. que vive neste mundo Oya so vivre na mokili é oyo. peregrino A também. sa pèlerin. Esse também é muito fraco. Amen. Te diz o que as escrituras, Salmos. Vocábulo, versículo no que, s'il vous plaît. Salmos capítulo 103, versículo 15 a 16. A 16. 15. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Ué. Assim floresce. Uhum. 16. Pois, passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Palavra do Senhor. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. L'homme et ses jours sont comme os dias do homem são como flores. Les jours de l'homme, c'est ça le la fleur. Aham. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, Quando soprar vento, elle ne plie. ele não está mais. Et le lieu qu'elle occupait ne les reconnaît plus. E o lugar que ele ocupar, ninguém mais lhe reconhece. Essa é a vida do homem. Para o termo, o homem é como flor. Le bala ne connaît mutu ça le la fleur. Hã? Quando a flor ainda é nova, Ceux qui fleurent ça dans le vai yasika. ver tá brilhar. Comme on est ça na Tá kitoko. lindo. A mulher mais linda depois morre. Moi si a kitoko après O akufi. Caís, Mwingambe mubali. o boss, Boss. quando morre, Tango akufi acabou. esili. Então, Sikoyo. essa gente toda que estão se orgulhar, Batu nyonso baza na orgueil. que anda com vaidade, Oyo bazotambola na lolendo. precisamos de lhes contar essa Il verdade. faut qu'on explique bango vérité oyo. Que são peregrinos Que também. baza pèlerin awa na mabele. Então pregar que Azoteya mutu awa. esses versículos cada um tem que escrever no seu caderno. São versículos a memorizar. Ba oyo mutu moko moko akomango na kai na ye. Ce sont des versets à mémoriser. Vamos. Salmos 89, versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ah, Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Palavra do Senhor. pode repetir isso nessa linguagem.
Diz assim a palavra do Senhor. Amen. Todos os homens terão de enfrentar a morte um dia. Não, espera ali que está no Eclesiastes. Salmos capítulo 89. 48. Ok, pode repetir, irmão. Todos os homens Ué. terão de enfrentar a morte um dia. Vai. Todos os homens Rappel. terão... Espera, interpreta essa linguagem. Todos os homens terão de enfrentar a morte um dia. Bato nyonso aza obligé à affronter liwa un jour. Todos os homens. Bato nyonso. Não tira ninguém. Kolongola Seja mutu que te. você é general, Até osa você general. é comandante, Osa você é comandante. ministro, Osa presidente ministre, da república. Président. Quem é você? Ozala Um nini. dia Un jour, vai enfrentar a morte. oko affronter liwa. É a morte que acaba com a nossa peregrinação. Liwa nde sukisaka pèlerinage na biso. Na kanisa na koyoka amen na butu ale. Amém. Amen. Eu não estou lá dizer amém ou não, mas estou pregar o evangelho. Nga naza wana te. Oloba amen ou pas, Vai, je filha. prêche l'évangile. Ninguém vive aqui para sempre. Ninguém vive aqui para sempre. Mutu moko te avivaka wana mabele pour toujours. Amen. Amen. Yebisa voisin bawelela kilamba. Yebisa ye bawelela. Bawela kila. Lutam Bobunda. para ter lugares, Bozwa para bitika. ficar com o país, Bozala na para boca. ficar com todo o bairro. Bozala na Todo quartier condomínio nyonso. é dele. Nyonso ya bino. Ninguém ficará aqui na terra para sempre. Mutu te akotika lawa pour toujours. Se Mobutu sabia disso, Soki Mobutu ayebaki oyo. se os outros presidentes que morreram descobriram essa verdade, Soki ba président misusu bakufa wana badécouvraki se vérité os oyo. outros ricos conheciam essa verdade, Soki ba riche mususu bayebaki ba vérité oyo. deveria se converter. Balingaki kobongola motema. Até o lobi na nga amen te. Amen. Aleluia. Amen. Fala no teu irmão, não se mata muito por causa deste mundo. Loba na ndeko aza pembeni na yo komi boma te mpo na mokili oyo. Você está muito preocupado. Boza très préoccupé. Devemos ser preocupados por causa da eternidade Po tozala préoccupé pour l'éternité e não é das coisas deste mundo. et non mpo na makambo ya Volte mokili oyo. Eclesiastes 8:8. Oito. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Amém. L'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir les retenir. Mama Shindala. Et il n'a pas aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Uau, uau, uau. Et la méchanceté ne saurait sauver ni le méchant. Ah, Yamashindaraba. Est-ce que nous avons amen, église? Amen. Beta maboko pona ba verset. Amen. Diz o que mais vem naquela linguagem. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Ninguém é senhor do seu sopro de vida. Ninguém é o Senhor do seu sopro de vida. de vida. Nem é capaz de o conservar. Nem é capaz De de o conservar. o conservar. Ué? Ninguém tem o poder sobre o dia da morte, nem faculdade de afastar esse combate. Nem ao ímpio o poderá salvar a sua impiedade. Betela Yesu maboko. Amen. 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 Pode meter guardas Okoki Guarda. kotia bagarde na porta com as armas. na porte na minduki. Quando a morte entrar, Soki liwa ekoti, nem o cão grande que você meteu não vai prender a morte. ata bambwa minene otia na lopango bakokoka kokanga liwa te. Dia fomos num bairro, Un jour toke na quartier faleceu moko. senhor muito importante. Mutu moko ya monene akufaki. No quintal dele ninguém entrava. Desculpa. No quintal dele Na lopango na ye, ninguém entrava. mutu akotaka Tinha te. lá
conche grande. ezalaka na bambwa ya minene. Falando do passado. Quando chegamos lá, Ntango tokomi wana ninguém entrava. mutu akotaka te. Estava escrito, cuidado com quê? Com calma. Bakoma attention chien méchant. Quando eu entrei, eu fui primeiro aonde que meteram os cães. Nga nakoti nakendi mutu ya liboso esika batiaka bambwa. Perguntei aos cães, mas vocês estavam onde quando morte entrou? Natuni bango bozalaki wapi ntango liwe ekotaki. Vocês não conseguiam morder o quê? A morte. Biso bino bokoki koswa liwa te. Como que tiraram o patrão? Ndenge nini patron akei. Ninguém tem poder Mutu moko te aza na nguya o dia da sua morte na mukolo ya liwa na ye. para dizer hoje eu não vou morrer. Koloba ete lelo nga na kokufa te. Essa gente todo precisa de Deus. Bato wana nyonso baza na posa ya Nzambe. Que eles não se enganam porque tem viatura, tem dinheiro. Base trompe te mpona bavoiture to mbongo. É mentira. Eza lokuta. Estamos juntos? Toza ensemble. E o dia da morte, E mukolo ya liwa ninguém sabe. mutu ayebi te. É por isso, queridos irmãos, Yango como bien-aimé, ninguém sabe o dia da sua morte, lokola mutu moko ayebi te mukolo ya liwa a na ye. igreja tem a missão Église eza na mission de advertir essa gente. ya koexplike koavertir bato oyo. Deus nos colocou como sentinelas Nzambe atie biso lokola sentinelle ao lado dos vizinhos, pembeni ya ao lado dos bavoisin, colegas da escola, pembeni ya ao lado bacollege, dos colegas do serviço. pembeni ya bakolege ya Você mosala. conhece a verdade, Yo oyebi verité não pode esconder. koki kobomba te. Deve falar aos Il outros. faut lobela na bato mosusu. Somos peregrinos. Toza bapelerin. Essa terra não é nossa. Mabele oyo eza ya biso te. Tudo ouvir amém. Amen. Aleluia. Amen. O Tiago disse o que foi. Vamos ler o último versículo. Jacques Vou acabar alobi aqui. nini? Tiago capítulo 4, Jacques chapitre 4, verso 13 a 17. verset 13 à 17. 13. Ei agora, vós que dizeis, Ah, vocês que fazem projetos. Bino bosalaka baprojet, Ah, hoje ou amanhã, Ué. iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Aham. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. não sabes o que acontecerá amanhã com teus projetos. oyebi te nini ekoya lobi na baprojet na yo. Ué. Por que é a vossa vida? Ué. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Oh. 15. Em lugar do que devieis dizer, Ah. se o Senhor quiser, Se o Senhor quiser, Si Dieu veut, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tão como esta é a maligna. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Palavra do Senhor. français, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans de telles villes. Nous y passerons une année, nous trafiquerons ouais. et nous gagnerons. Hum. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le fait, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées égoïstes. Ces choses mauvaises se glorifient de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Betela isso, Maboco. Amém? Amen. Pergunta ao teu irmão, quais são os teus projetos? Tunande konayo, quels sont tes projets? A tua vida é como que vapor. Vina yo eza lokola vapeur, milinga. Essa vida que você está pensando, vida. Vi oyo ozokanisa ke eza vi. A pessoa sair de manhã Eza na bato babimaki na tongo, de saúde, a bonne santé, neste momento, na sikoyo, não voltaram mais em casa. bazongi na ndako te. Porque a vida de um homem Po vi ya mutu, é como que vapor. milinga. Aparece e desaparece. Monanaka po elimwe.
Essa é a realidade da nossa vida. Il y a une réalité à vie na biso. A pessoa começa a chorar. Ei, mas ontem estivemos juntos, morreu mesmo. Sana batu soki mutu akufi azolela mais lobi tozalaki na ye akufi ndenge nini. Estivemos aqui a comer. Toliaki na ye A awa. vida do homem La vie d'un homme é como que, mais velho? eza lokola Vapor. vapeur. A vida do homem La vie d'un homme é como uma flor. eza lokola fleur. Veja como que Deus te compara. Tala lolenge nini Só nzambe você azo que anda comparer meter yo. touro no orgulho, Yoka kotie orgueil. se meter roupa nova, Sokolati elamba se sika. tem dinheiro, Oza na a mbongo. pensar o mundo é teu. Kanisi mokili eza ya yo. Todas as mulheres são tuas. Basi nyonso ya yo. Todos os homens são teus. Libali nyonso ya yo. Não assim. Bongo. Esses projetos que estão a fazer, Ba projet oyo ozosala vou estudar, na vou tanga. fazer. Na Tem sala. que dizer se Deus quiser. Loba si Dieu veut. Amanhã irei à escola. Lobi na kokende classe. Se Deus quiser, Si Dieu veut, vou viajar. nako voyager. Porque a nossa vida Pour vina biso, é como um vapor. eza lokola vapeur. Se podemos perguntar aos mortos, Soki tokoki kotuna bato bakufa, vamos ir acordar nossa mamã Maria Missamo tokolamusa ser na biso Marie para Misambo. nos contar os projetos que ela deixou. Ayebisa biso ba projet oyo atikaki. Vamos acordar o papá Alain Moloto Tokolamusa papa Alain Moloto. para nos falar Po aloba na biso dos projetos ba projet que ele queria realizar. oyo ye alingaki a réaliser. A vida do homem La vie d'un homme é como um vapor. eza lokola vapeur. Agora, se os santos estão a morrer Alors soki basaint bazokufa, e esses pagãos estão a pensar o quê? bapayen bazokanisa nini? Estão a pensar esses. A Bíblia disse que a maldade Bible elobi mabe nunca vai lhe salvar. jamais ekosauve bango. Você vê daquele a beber a ofender a igreja, Ozomona kozomela masango, ozofinga église, está a ofender os pastores. ozofinga bapaster. Ele está pensando em a vida. Ye azokanisa wana eza vie. No bairro, mete ali música. Na avenir batie musique. Mano, devemos lhes falar. Bien-aimé, faut koloba na bango. Essa vida não é vida. Vie oyo eza vie Há te. uma outra vida que está nos esperando. Eza na vie mosusu ezozela biso. E a vida terrena Et la vie terrestre é curta. eza mokuse. Lá é a eternidade. Kuna eza éternité. Que precisamos evangelizar. Yango toza na bosenga ya Nós que koevangeliser. conhecemos a verdade, Biso bato toyebi vérité. que precisamos de conversar com os outros. Il faut tosola na misusu. Ah, mano, já está ouvindo? Essa é a pura verdade. São essas mensagens. Eza ba message oyo. Naquele tempo, no nosso tempo, Na temps na biso. eu saía de manhã Ngana ndeko bimatongo. para gritar nas ruas: Koganga Jesus na vos balabala. ama, Yesu alingi o bino. mundo vai acabar. Mokili ekosila. Somos peregrinos. Toza ba pèlerin. Quando eu entro no táxi, Ntango nakoti na taxi. eu começo já a pregar no tocar: Na bandi koteya deja na biso. Jesus é bom, Nzambe aza o mundo malamu. vai acabar. Mokili ekosila. Esse é o trabalho que eu fazia. Yango musala ngana bandaki Eu kosala. ia na praça, Ngana banda okende na bawenze. onde os outros estão a vender. Sika misusu bazoteka. E eu falava do amor de Deus. Ngana zolobela sur l'amour de Dieu. Falava Na bandaki kolobela sur l'amour de Dieu. para dizer aos outros: Pona koloba na bato esse misusu. mundo vai acabar. Mokili oyo ekosila. Essa é a missão da igreja. Ça la É mission a de missão de l'église. cada cristão. Mission ya chaque chrétien. De falar Koloba aos outros na bato mosusu. essa verdade que nós conhecemos. Ba vérité oyo biso Esta toyebi. revelação que nós temos. Révélation O oyo toza inferno nango. existe Enfer e existe. somos peregrinos. Za ba pèlerin. Agora. Sikoyo. Quando a nossa viagem acaba, Air voyage na biso esilaka. só lá tem dois lugares Kuna eza na bisika mibale. que falei ontem. Oyo nalobaki Só lobi. temos duas eternidades. Toza kaka na deux éternités. Ou passará lugar no paraíso Soit okende na paradis. toda a vida, Vi ou mobimba. vai passar toda a vida onde? Soit olexi vi mobimba. No inferno. Na enfer. Todo aquele que não se converter, Baoyo nyonso babongoli motema te. escreva as coisas que eu estou falando. Passarão a eternidade aonde? Bakolekisa éternité wapi? Junto com Satanás, Ensemble na junto Satan. com o homem rico. Ensemble na homme riche. Vão se encontrar lá. Bakokutana kuna. E aqueles que Baoyo morreram na fé, bakokufa que na kondima. conheciam a Deus, Bayebi Yesu. amém, que conhecia a Deus, Oyo bayebaki Yesu.
vão se encontrar no repouso eterno. bakokota na repos éternel. Esse é o nosso lugar. Yango ezali esika Mamãe, na biso. papá, Mama, papa, faz tudo para não faltar aquele lugar. sala nyonso po ozanga te na esika wana. É um lugar da felicidade. Eza esika ya esengo. Felicidade eterna. Esengo moko éternel. Nenhum homem que vai te dar aquele lugar. Mutu moko te akopesa yo esika Isso wana. nenhum homem. Mutu moko te. Vale mocote. Mobali moko te. Nenhuma mulher Mwasi moko que te. pode te oferecer Akoki kopesa yo esse tipo de lugar. genre ya ba esika wana. Só Jesus, mais ninguém. Kaka Yesu moto mosusu te. Que Deus vos abençoe. Tambe apambola bino. Então, todos os dias, Yango chaque jour temos esse desafio tozana défi oyo de testemunhar. ko témoigner Não cala a boca. ko kanga munoko te. Compartilhe com os outros. Partager na bato mosusu. Aleluia. Amen. Fala do amor de Deus. Lobela sur l'amour de Dieu. E Deus vai salvar essa gente. Nzambe akosauve bato. Levantemos. Vamos dizer a Deus obrigado. Totelemi toloba na Nzambe merci. Porque nós temos um lugar. Po biso tozana esika. Eu moko. tenho a minha casa. Ngana sana ndako Jesus nanga. foi preparar o meu lugar. Nzambe akobongisa esika nanga. Tem muitas moradas Eza na bisika ebele no céu. kuna na likolo. Levanta as mãos e começa a orar. Tombola maboko na yo banda kosambela Em nome de Jesus na oremos. kombo na Yesu. Comece a agradecer a Deus. Banda kopesa Nzambe Diga a merci. Deus, eu não sou candidato do inferno. Loba na Nzambe ngana za candidat ya enfer te. O dia que a minha viagem vai acabar, Tango voyage nange kosila. eu devo ser preparado, meu Bana Deus. kozala prepa. Levanta as mãos, Tombola maboko na yo. começa a orar. Banda kosambela. Senhor, me faça graça. Seigneur salanga ngolu. Em nome de Jesus, começa a orar. Banda kosambela au nom de Jésus. Ora shakata karaba. Sambela, sambela, sambela. Mekalobo shandalaba. Não estou te ouvindo nada. Nazoyo kayote. Priez, bien-aimé, priez, 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 priez. Vocês têm graça oza na ngolu de conhecer essa verdade, ya koyeba verite oyo de conhecer essa revelação. ya koyeba revelation oyo Começa a orar. banda koprie Diga a Deus de proteger a sua fé. yebisa nzambe abatela kondima na yo Diga a Deus de te proteger yebisa nzambe abatela yo para não cair na armadilha. kokweya na piège te Oremos. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Mais j'attendais sa voix qui me dit, oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais et j'entendais sa voix qui me dit encore, oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Seigneur Jésus, voici ma prière. Seigneur Jésus, voici ma prière. Cet homme que je t'en chanté, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie dans mon cœur. Quand je verrai Jésus. Tozo